Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nesse instante, gostaria de trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Júlio Andrade e gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal, fazer parte mais ativamente desse projeto que tem como objetivo levar a Palavra de Deus para os corações. Mande essa mensagem também para alguém que esteja necessitando ouvir a palavra do Senhor. A reflexão de hoje está aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 12 e 13, que dizem assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Que texto maravilhoso, não é? O apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja na cidade de Filipos, ele escreve dizendo, não que eu já o tenha recebido, ou seja, Paulo reconhece que era imperfeito. Que coisa interessante essa característica do apóstolo Paulo. Ele nunca se colocou como alguém já pronto, já finalizado, já embalado, perfeito, não é? Ele se coloca como servo, como aluno, como aprendiz. Paulo nunca se colocou como o maior dos apóstolos, como o mais santo, como o mais preparado, como o mais capacitado, como o mais digno do ministério e digno do aplauso. Ao contrário, ele se considerava sempre indigno, ele se considerava pecador. E é muito interessante, porque Paulo ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos. Paulo também diz, a mim, o principal dos pecadores. Paulo se lembrou de que muitas vezes ele colocava a espada no pescoço do cristão e obrigava-os a blasfemarem contra Jesus. Se aqueles cristãos não blasfemassem contra Deus, eles seriam mortos pelo próprio Paulo. Paulo fez isso. E aqui ele escreve dizendo, a mim, o principal dos pecadores. Você percebe em Paulo uma humildade muito grande. Você não vê cheiro de orgulho em nenhum momento das suas epístolas, das suas cartas. Em nenhum momento você vê cheiro de orgulho em Paulo. Ao contrário, uma humildade muito grande. Imagine só aquele apóstolo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, um homem que viu o paraíso, viu coisas indescritíveis, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. De repente escreve para a igreja em Éfeso, no capítulo 6, verso 19, dizendo assim para aquela igreja, orem também por mim. Irmãos, que coisa maravilhosa, que humildade, orem também por mim. Então Paulo não se colocava como um megastar gospel, Paulo não se colocava como um bambambam, mas como servo que era, como instrumento de Deus, como alguém necessitado das orações da igreja. Isso é muito lindo em Paulo. Ele mesmo escrevera, revestivos de humildade. A palavra humildade, ela vem da palavrinha grega humus, que é terra, que é pó, que é limo, que é argila. Então, revestir-se de humildade significa, ao pé da letra, na etimologia, se revestir de terra, reconhecer que você é terra, é limo, é pó, é poeira, é algo passageiro e vulnerável. Quantas vezes nós fracassamos? Quantas vezes nós somos reprovados? Quantas vezes eu e você ficamos em recuperação? Quantas vezes nós não passamos no teste? Quantas vezes nós não alcançamos a média que o Senhor tem para nós? Então isso é interessante em Paulo. Ele reconhecia a sua imperfeição. Mas em segundo lugar, a Bíblia diz assim,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim. Paulo fala, ele lembra aqui o que é que a gente precisa fazer com o passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Em primeiro lugar, primeira coisa que você precisa entender sobre o passado. Não deixe o passado ser o seu algoz. Não deixe o passado ser o seu senhor. Não seja escravo do seu passado. Sofrer pelo passado é sofrer duas vezes. Jesus já te libertou. Você não precisa ser escravo do seu passado. Deus já te perdoou, mas você precisa aprender a se perdoar também. Aprenda a se perdoar e toca o barco para frente. Concernente ao passado, nós precisamos lembrar de coisas maravilhosas. Lembre daquilo que Deus fez na sua vida. Lembre da sua trajetória com Deus. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Nós não somos fruto de uma explosão cósmica. Nós temos uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. Você está aí hoje, mas Deus tem uma história com você e você tem uma história com Deus. Isso é muito interessante. Lembre aquilo que Deus fez na sua vida. Lembre da sua história. Lembre do seu berço. Lembre da sua família. Lembre de coisas maravilhosas. Segundo lugar, sobre o passado. Olhe para o passado para melhorar o seu presente. Melhore o seu presente. Aprenda com seus erros. Nós só podemos olhar para o passado nessa perspectiva de aprendermos com os nossos erros e melhorarmos os nossos caminhos. Melhorarmos as nossas atitudes e avançarmos e prosseguirmos adiante. Terceira coisa que você precisa aprender sobre o passado. Não aceite desenterrar defunto. Não aceite desenterrar os defuntos. Ou seja, o que está no passado, Deus já perdoou. Deus já cobriu com o sangue do seu filho. Não aceite pessoas tentando jogar na sua cara aquilo que você fez. Jesus já perdoou. Aquilo já foi cravado na cruz do Calvário. Tem pessoas que estão tão presas ao passado. Aquilo está tão vívido dentro deles que eles conseguem lembrar a década, o ano, o mês, a hora, o momento que aconteceu aquilo outro. Isso são pessoas que ainda não enterraram o passado, que ainda não perdoaram a si mesmas. São pessoas que ainda sofrem. O passado é um grande algoz. Eles sofrem por isso. São pessoas que precisam experimentar o perdão de Deus e se perdoarem também. Quarta coisinha que você precisa aprender sobre o passado. Aprenda a virar a página. Aprenda a virar a página. Porque Deus tem muito para você no dia de hoje. Aprenda a virar a página. Aprenda a cortar a corda do passado. Porque diz Paulo aqui, prossigo para as que estão diante de mim. Deus tem muita coisa maravilhosa para você hoje, agora, no seu futuro. E não se esqueça de que o futuro começa agora. É agora, é hoje. O dia mais importante na Bíblia é hoje. Que coisa maravilhosa. O futuro começa agora. E em último lugar, Paulo diz assim, prossigo para o alvo. Eu prossigo para as coisas que estão na minha frente. Eu não fico preso. Eu corto a corda do passado. Eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. A palavrinha grega que Paulo usa aqui para alvo é a palavra skopos, que significa linha de chegada. Paulo está dizendo, eu prossigo para a linha de chegada. Eu sou atleta de Cristo e eu prossigo para o alvo, prossigo para a linha de chegada. Nas Olimpíadas gregas, aquelas primitivas, a primeira que começou em 776 a.C., o vencedor ganhava uma coroa de louros na sua cabeça. Depois passou para uma coroa de ramos de oliveira, para só depois vir a coroa de ouro. E aí Paulo diz que essas coroas são perecíveis, são passageiras. Paulo diz, Deus está preparando para mim uma coroa de uma glória imarcessível, de uma glória transcendente, incorruptível,
não de louro, não de ramos de oliveira, mas incorruptível, imarcessível. Que coisa maravilhosa. Prossigo para o alvo, prossigo para a linha de chegada. Deus está lá na frente te aguardando. Então, irmão, prossiga para o alvo. Que Deus te abençoe. É uma reflexão, mas que ela possa achar guarida no seu coração. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Amém.